O nosso planeta é rico em biodiversidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os quinidários e os poríferos. O primeiro grupo que a gente vai conversar hoje são os poríferos. Eles são popularmente conhecidos como esponjas. O Bob Esponja, que é um desenho animado muito famoso, foi inspirado nesses animais. Lá no desenho ele tem o formato da esponja que a gente utiliza em casa para lavar a louça. Só que como lá no desenho é um ambiente aquático, ele é do grupo dos poríferos. Então, fazendo essa associação, as esponjas são animais pertencentes ao grupo dos poríferos. Os poríferos receberam esse nome porque o corpo desses animais é formado por vários poros. Então, por eles terem esses poros, receberam este nome de poríferos. Os poríferos também são animais que vivem fixos em substrato. O que seria esse substrato? É o local em que eles estão ali fixos. Pode ser uma rocha, pode ser corais, que são animais de outro grupo. Então, eles vivem fixos nesses substratos e eles não são animais de vida livre. Esses animais não possuem um sistema digestório como, por exemplo, o do ser humano. Então, como é que eles fazem a sua alimentação? Lá mesmo no local em que eles estão fixos, eles se alimentam. A água que passa pelos poros do corpo deles é filtrada e aí eles retiram o alimento dessa água que está sendo filtrada no próprio corpo. Esse processo no qual eles filtram o alimento é chamado de filtração. Os quinidários são animais predominantemente marinhos e eles podem ser animais de vida livre ou podem também se associar a outros indivíduos formando colônias. Esses animais, de acordo com a estrutura deles, podem ser pólipos ou medusas, como vocês podem ver na imagem. Tanto os pólipos como as medusas possuem tentáculos. As medusas, como as águas-vivas, que são chamadas assim porque a maior parte do corpo delas é formado de água, elas vivem de vida livre, são animais de vida livre. Os pólipos, como as anêmonas do mar, eles podem ser de vida livre ou podem também viver fixos no substrato. Os quinidários, eles possuem estratégias de defesa que são células especializadas em produzir uma substância tóxica. Essa substância, quando ela entra em contato com a pele do ser humano, ela causa sensação de queimadura, causa irritação. Isso é uma estratégia de defesa e também auxilia na captura de alimento para esses animais. Provavelmente algum de vocês já encontrou algum desses animais. Elas são muito comuns de se acharem mortas nas praias do Brasil. Provavelmente algum também já deve ter tido a má sorte de se machucar com esses animais. Infelizmente acontecem muitos acidentes com eles, Eles acabam liberando essa substância que pode prejudicar a pele do ser humano. A gente vai falar agora de um grupo que é muito conhecido também. Os plateumintos e os nemateumintos, embora vocês talvez não conheçam esses termos, são os chamados vermes. Então, muito provavelmente, algum de vocês já teve algum problema com esses animais, Porque eles são muito comuns, alguns deles podem causar doenças, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Os plateumintos são animais de corpo mole e achatado. A gente tem como exemplo de plateumintos as planárias, como vocês podem observar, que são animais de vida livre, e tem também os esquistossomos aqui, que são animais que podem parasitar também o ser humano. Como eu falei, alguns plateumintos podem causar doenças, e esse é o caso do esquistossomo. Os nematódeos ou nemateumintos são animais de corpo cilíndrico e alongado. Os nematódeos ou nemateumintos, eles podem também ser encontrados em mares, rios, no solo, mas também alguns são parasitas e podem
causar doenças no ser humano. Vocês já devem ter ouvido falar da famosa lombriga. Ela é um exemplo de nemateuminto, ou nematóide, né, que causa doença no ser humano. Então, é um animal que pode ser prejudicial ao ser humano. Além da lombriga, tem também o ancilóstomo, que também pode causar doenças no ser humano. Os anelídeos também são animais de corpo mole. A diferença desses animais para os plateumintos e nemateumintos é que o corpo desses animais é dividido em anéis, por isso o nome anelídeos. São animais que podem viver tanto em água doce como em água salgada e também em ambiente terrestre. Esses animais podem ser divididos em 3 grupos: os oligoquetas, os poliquetas e os hirudíneos. As características que vão diferenciar os grupos de anelídeos são a quantidade de cerdas que eles apresentam no corpo e também a quantidade de anéis. Essas cerdas que os anelídeos apresentam auxiliam tanto para eles se locomoverem, como também para a obtenção de alimentos. As minhocas possuem um papel importante ecologicamente. Quando elas se alimentam, os restos desses alimentos são liberados no solo, ajuda a enriquecer o solo, ajuda a tornar esse solo mais fértil. Esses restos de alimentos são eliminados pelo ânus e formam o que a gente chama de humus. O grupo dos poliquetas são animais predominantemente marinhos e esses animais possuem tentáculos que ajudam na alimentação. São animais que apresentam várias cerdas por cada segmento do corpo, né? Ou seja, por cada anel do corpo deles. O grupo dos hirudíneos possui um representante que é bastante famoso, que é a sanguessuga, né? Pelo nome, dá para saber que ela se alimenta de sangue das suas presas. Então, é um grupo de animais que apresentam uma quantidade fixa de cerdas por anel. Então, dependendo da espécie, podem apresentar até poucas cerdas ou nenhuma cerda por anel, né? Por cada segmento do corpo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei colocar poucas coisas para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo. Até a próxima!